Em 2015, um garoto conhecido como JJ estava fazendo suas inscrições para aplicar para uma faculdade. Ele estava no último ano do ensino médio da Cleveland High School. Só que, para surpresa dele, toda vez que ele tentava se aplicar para uma universidade, a inscrição voltava para o endereço dele. Ele nunca conseguia. Quando ele foi pesquisar mais a fundo o que estava acontecendo, ele percebeu que os dados dele, que ele sabia que eram deles, estavam diferentes dos dados que estavam no documento do serviço social dele, que é tipo um RG nos Estados Unidos. Mas quando ele foi pesquisar mais a fundo o que estava acontecendo, ele teve uma surpresa que ele nunca ia imaginar. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo bizarro, assustador e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Não te esqueçam que todos os créditos e as fontes estão aqui na descrição do vídeo. E antes de mais nada, vocês estão vendo que meu cenário tá um pouquinho diferente hoje, mas é que eu tô na casa dos meus pais. A Nina tá deitada aqui, vocês estão vendo. E pode ser que a iluminação e tal fique um pouco diferente por causa disso, mas eu sei que se eu não gravar, vocês me matam. Então tô aqui adaptando um cenáriozinho. Mas sem mais enrolação, bora pra história. Bom, o JJ estava no último ano do ensino médio da Cleveland High School quando percebeu que as inscrições dele da faculdade nunca estavam chegando. O JJ era um cara muito estudioso, ele fazia vários esportes, o foco dele agora era entrar numa faculdade, ele morava com o pai dele apoiava ele em tudo, os dois eram muito próximos e agora o objetivo de fato era mudar de cidade, ir para uma universidade, talvez até conseguir uma bolsa de estudos por causa do esporte. Mas ele se via frustrado toda vez que ele tentava fazer alguma inscrição, porque as faculdades devolviam a inscrição sem nenhuma justificativa aparente. Então ele decidiu conversar com o orientador dele da escola, que é o cara que fica lá ajudando as pessoas nas inscrições da faculdade, mostrando qual universidade que faria mais sentido pra você e que você teria mais chances de entrar. E os dois começaram a pesquisar qual o motivo dessas inscrições estarem voltando. Quando eles foram olhar, eles perceberam que tinham alguns dados um tanto quanto conflitantes no que o JJ estava passando para as universidades. Então os dados que ele mandava na inscrição estavam diferentes dos dados que estavam no documento oficial dele. O JJ aparentemente nunca tinha prestado atenção nisso, então ele achou muito estranho. Ele não chegou a falar com o pai dele sobre isso, mas ele estava bem preocupado. E aí os dois começaram a olhar na internet, olhar alguns relatórios, o que podia estar acontecendo, pesquisar sobre o JJ, sobre a vida dele, ou não sei, o que podia estar acontecendo com esse documento. E aí, do nada, eles se depararam com um relatório de pessoas desaparecidas de 2002. Nesse relatório de pessoas desaparecidas tinha um pôster. Esse pôster tinha foto de uma criança que parecia ter 5 anos de idade e logo do lado tinha um desenho do que seria essa mesma criança agora 13 anos a mais do que quando ela tinha desaparecido. E o estranho, quando o JJ e o orientador dele estavam olhando, que aquela criança se parecia muito com o JJ. E até aquela simulação do que ele seria hoje também era muito parecida com ele. Ai. Não sobe no computador. Então, obviamente, eles decidiram pesquisar mais a fundo o que estava acontecendo. Quem era que... Olha, coisa. Gente, a Aira tá se esfregando na câmera. Para, menina, você quer gravar também? E aí, quando eles foram pesquisar mais a fundo quem era aquela criança, o que tinha acontecido com ela, como ela tinha desaparecido, o pior pesadelo do JJ se concretizou. O cara que tinha raptado aquela criança era muito parecido com o pai dele. O Julian, o garoto da foto, nasceu no dia 31 de abril de 1997 em Birmingham, no Alabama. Ele era uma criança muito sorridente, como vocês podem ver na foto, loirinho, bochechudo. Ele tinha vários hobbies, ele gostava muito de pescar, gostava de assistir filmes, ele tinha um restaurante preferido. A mãe dele era muito nova, ela teve ele com 19 anos quando ela ainda estava na universidade. E foi aí que ela conheceu um cara chamado Bob Hernandes. Ele era bem mais velho que ela, ele tinha ali 30 e poucos anos, estava na metade dos 30 anos. Ele era veterano da Marinha e os dois viviam no mesmo complexo de apartamentos, então logo eles se conheceram e começaram a ter uma relação até que ela engravidou. Os dois tiveram o Julian, eles foram morar juntos, eles ficaram juntos até o Julian ter mais ou menos 5 anos, mas logo eles começaram a ter alguns problemas no relacionamento. Muito por conta da diferença de idade, por ela ainda estar na faculdade, pelo Bob não ajudar tanto nas tarefas domésticas, só que eles tinham um relacionamento um tanto quanto abusivo. No dia 28 de agosto de 2002, os dois tiveram uma briga terrível, que fez com que ela não quisesse mais ter nada a ver com o Bob. Ela queria que os dois terminassem. O que ela não se lembrava é que o Bob tinha feito uma promessa. Ele disse que se um dia ela largasse dele, ele ia levar o
filho deles com ele e ele nunca mais seria encontrado. A mãe do Julian nunca chegou a acreditar que ele fosse fazer isso de verdade. Então um dia ela tinha saído para fazer algumas coisas na rua e quando ela voltou para casa, ela não encontrou nem o filho, nem o Bob. E além disso, várias das roupas e brinquedos do Julian, do filho deles, tinham desaparecido também. Como se não bastasse, o Bob tinha sacado todo o dinheiro que os dois tinham, deixando ela sem nada. E o Bob ainda deixou um bilhete dizendo que sim, tinha levado o filho deles. A mãe imediatamente foi até a polícia e reportou o filho como desaparecido. As autoridades, vendo o bilhete que o Bob tinha deixado e vendo que claramente ele tinha pegado o filho e ido embora, eles começaram a procurar em alguns lugares que pareciam ser mais prováveis, como por exemplo, na outra casa que o Bob tinha, no trabalho dele e nas regiões ali, perto de familiares, amigos, mas ninguém sabia absolutamente nada dos dois. E aí esse caso logo tomou uma atenção regional e até nacional, assim. Muitas pessoas ligavam pra polícia tentando dar algumas dicas do paradeiro dos dois, mas nenhuma dessas pistas levava de fato a polícia a encontrar alguma solução. Eles pareciam ter desaparecido do mapa. Inclusive um rumor muito forte é que eles teriam se mudado pra Flórida. Então a polícia foi até lá, teve uma grande busca, muitas pessoas disseram ter visto pessoas parecidas com os que estavam no pôster, mas eles não encontraram nada. E aí vocês imaginam como é o pesadelo de qualquer mãe o que estava acontecendo. A mãe do Julian tinha visto o filho dele sendo levado pelo marido abusivo e ela não tinha nenhuma notícia do paradeiro dele. Enquanto isso, o Julian estava vivendo em outro estado com o pai. Agora o nome dele passou a ser JJ e o pai também mudou de nome. O Bob agora virou Jonathan Mandina. O JJ cresceu e ele não sabia nada sobre a mãe, além do que o pai tinha contado pra ele, que a mãe tinha abandonado os dois. Então vocês imaginam também o trauma que deve ter ficado pro Julian crescer sabendo que a mãe tinha abandonado ele, quando na verdade ela estava desesperada em casa, querendo saber uma notícia do filho. Apesar de tudo, apesar de todo esse trauma, ele era muito pequeno quando isso aconteceu, ele só tinha 5 anos, então provavelmente ele reprimiu muito das memórias dessa época e ele vivia uma vida normal. Ele estava bem na escola, ele tinha vários amigos, ele estava se aplicando para a faculdade porque ele tinha notas boas e o pai dele era uma pessoa que apoiava muito ele, que estava muito presente. O JJ não tinha nada que reclamar do pai, ele parecia o pai perfeito e ele parecia suprir ali a falta que a mãe fazia. Então o JJ nunca desconfiou que o pai dele tivesse feito alguma coisa como raptar o próprio filho. Então essa história já tinha pegado uma certa atenção da mídia e os detalhes foram sendo revelados. Então a maioria das pessoas já sabiam agora que o Bob tinha sequestrado o próprio filho e levado para outro estado. E que existia sim, de fato, uma mãe desesperada que estava esperando há 13 anos por uma notícia do próprio filho. Vocês conseguem imaginar o que é viver 13 anos sabendo que seu ex-marido roubou o filho que vocês tinham junto e que você não sabe absolutamente nada sobre ele, mas você sabe que ele tá lá e que ele acha alguma coisa de você e você não pode fazer absolutamente nada? Depois que essa história foi descoberta, um usuário do Reddit começou a postar algumas coisas no fórum e parecia muito o seu JJ que estava falando. Ele dizia no post que ainda amava o pai e que ele não estava bravo. Mesmo depois de saber de tudo, ele não tinha nenhum sentimento ruim em relação ao pai e a única preocupação dele era como corrigir esse erro e continuar as inscrições dele na faculdade. Ele também disse o seguinte: meu pai fez de tudo para lidar da melhor forma com os erros que ele cometeu e ele claramente sente remorso. Ele me criou bem. Eu não teria me dado tão bem na escola sem a pressão dele. Ele disse também que a única coisa que ele se lembrava da própria mãe é que ela era bem novinha. Eles também disseram que o casal tinha um acordo que se um dia os dois brigassem, o pai ficaria com ele. E aparentemente teria sido isso que o pai fez, os dois brigaram e aí o Bob levou o Julian com ele, mas aí ele teria recebido a ligação de um juiz pedindo para ele devolver o filho e foi aí que ele tomou a decisão de fugir. Esse post logo depois foi deletado, então não tem como a gente verificar se realmente quem escreveu aquilo foi o JJ ou se foi alguém querendo criar uma história de mau gosto, se essa história é verdadeira ou não do jeito que ele contou. Mas, por fim, depois que essa história foi descoberta, o pai dele foi preso por sequestro. Ele também foi acusado por modificação de registros e falsificações. E não é pra menos, porque ele alterou tanto os documentos do filho e o nome dele, quanto os próprios. E aí, o julgamento do Bob foi muito emocionante de todas as partes. Eu nunca tinha visto um julgamento tão emotivo assim, porque cada um dos depoimentos deixa você pensando de um jeito e com sentimentos conflitantes. Durante
Durante a sentença, a promotora do caso, que estava acusando o Bob, descreveu ele como um homem manipulador, que tinha levado o filho embora e, além disso, tinha dito que a própria mãe tinha abandonado ele. Ele disse que o Bob ameaçava a mulher a levar o Julian embora caso ela terminasse com ele. E também pediu para que o juiz desse uma sentença bem pesada. Isso porque ele fez com que o próprio filho tivesse uma vida toda sem a mãe presente. A pena por sequestro e por todas essas coisas que ele tinha sido acusado iam ser de cerca de 50 e poucos anos, de acordo com a legislação dos Estados Unidos. E aí, nesse julgamento, vocês imaginam, tava o Bob, tava o Julian, tava a mãe dele, tava a família da mãe, que também tava sofrendo muito, os avós, todo mundo tava muito emocionado com o que tava acontecendo. A mãe não permitiu que fizessem nenhuma filmagem dela durante o julgamento, mas a gente consegue ouvir o que ela falou e é muito emocionante. Ela disse que depois que o filho dela foi levado dela, ela entrou em uma longa depressão, que ela não conseguia comer nem dormir. Ela disse também que passou meses dormindo no sofá da casa de uma amiga dela, porque ela não conseguia suportar ficar no mesmo apartamento onde ela tinha vivido com o filho. Isso porque tudo que ela pensava era em encontrar o filho. E vocês imaginam que esse caso é muito pior do que uma pessoa de fato desaparecida, que você não sabe o que aconteceu, ou até de uma morte. Porque, por exemplo, quando você sabe que a pessoa morreu, é óbvio que é terrível, mas você sabe que não tem o que você fazer, que você tem que viver sua vida e que você vai precisar enfrentar esse luto. Se a pessoa desapareceu sem nenhum motivo aparente, ainda fica aquela esperança de que talvez você encontre ela de novo. Mas ela, sabendo que o próprio marido tinha levado o filho, ela sabia da índole do marido. Ela sabia que eles estavam vivendo em algum lugar sem ela. Eu não sei de fato o que é pior, mas eu imagino que essa seja uma das piores situações. A avó do Julian chamou o Bob de violento, controlador e manipulador. Ela também disse que ele era muito vingativo, e o motivo dele ter sequestrado o Julian é porque ele queria se vingar da mãe por ela ter terminado com ele. É óbvio que tinham muitos sentimentos ali. A família da mãe queria muito que ele fosse condenado a muitos anos de prisão. Eles estavam muito irritados e com muito ódio dele, mas enfim, o Julian foi depor. Ele implorou para a juíza não colocar o pai dele na cadeia. Ele disse que o Bob era um bom pai e que ele tinha perdoado ele pelo que ele tinha feito. Ele também disse que mandar o pai pra cadeia só ia acrescentar na dor dele ter ficado todos esses 13 anos sem a mãe. Então agora, além dele ter ficado 13 anos sem a mãe, ele também ficaria sem o pai dele, que foi a pessoa que estava presente durante esses 13 anos e tratou ele tão bem. E ele também disse que durante esses 13 anos, ele nunca se importou se a mãe dele estava lá ou não, que quem tava era o pai e era a única coisa que ele precisava. Quando foi a vez do Bob depor, ele começou a chorar. Ele chorava desesperadamente e ele pediu perdão tanto para a família da mãe do Julian, para ela e também pro filho. Ele parecia estar arrependido, mas isso não justifica o que ele fez e não justifica ele ter privado o filho de ficar com a mãe. A juíza, quando foi dar a sentença, ela descreveu o caso como o pior pesadelo de uma mãe. Mas graças ao Julian ter implorado para que o pai não ficasse na cadeia, a mãe dele também decidiu que talvez esse fosse o melhor. Ela também disse que não achava justo ele ter uma sentença tão longa. A juíza acabou decidindo por 4 anos de prisão e 5 anos de liberdade condicional. E pra mim, nesse caso, o que mais mostra o amor de mãe é que apesar dela ter ficado machucada durante todos esses 13 anos, entrado em depressão e sofrido muito, ainda assim, quando ela viu a oportunidade de fazer o marido dela pagar, ela sabia que isso não ia fazer bem pro filho dela. Ela sabia que ele tinha sido um bom pai pra ele e que o filho ia sofrer muito caso ele ficasse tanto tempo longe. Principalmente porque ela e o Julian não tinham uma relação tão próxima. Eles ficaram 13 anos separados, então eles iam ter que ter um tempinho ali pra voltar a viverem juntos, pra se conhecerem melhor e pra ele se sentir confortável com ela também, porque até então ela era uma estranha pra ele. Então, mesmo sabendo que ela ia ter a oportunidade de fazer justiça, ela ainda pediu pra sentença ser mais branda. O Bob tentou sair mais cedo da prisão em 2017, quando ele só tinha cumprido 1 ano, e a gente não sabe se ele realmente conseguiu e se ele tá livre ou não. E o Julian finalmente se reuniu com a mãe dele também. A gente não tem muitas informações do desdobramento do caso, se os dois estão morando juntos, se o Julian de fato conseguiu entrar na faculdade. Eu imagino que sim. Eu imagino que os erros lá no documento de identidade tenham sido sanados e que ele tenha conseguido fazer as inscrições. Mas é isso, esse foi o caso de hoje. Não sei exatamente como eu me sinto, apesar de estar bem frustrada pela mãe, eu acho que ela agiu da melhor forma possível. Mas é isso, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.